Traz os detalhes pra gente. Bom dia, ô Monique Danello. Bom dia para vocês. Já peço desculpas de antemão pela voz, né? Que o Mauro viu que eu já estava baqueada lá em Buenos Aires. Agora preciso de um tempinho para recuperar. Mas, bom, amanhã teremos uma reunião na CBF entre o presidente, o técnico Dorival Júnior e o coordenador de seleções, o Rodrigo Caetano. Cravar que o Dorival vai ser demitido amanhã? Não sei se dá para a gente cravar, porque é um pouco daquele cenário que eu trouxe aqui depois da partida contra a Argentina. O Brasil tem uma data FIFA em junho, onde o Brasil ainda não está classificado para a Copa do Mundo, e a gente sabe que os nomes que estão ali entre os preferidos, eles não estariam disponíveis para o mês de junho, porque a maioria está ali envolvido em compromissos no Super Mundial de Clubes. Então, é um dilema interno, tanto que eu já tinha falado, né? A gente falando de placa da semana passada aqui, depois da vitória da Colômbia, trouxe um respiro para a CBF, um respiro para a comissão técnica, e a ideia era a manutenção da comissão técnica, independentemente do resultado na Argentina, porque se entendia que num clássico desse tamanho, fora de casa, ganhar, perder ou empatar faz parte do jogo. Só que o que não se imaginava é que o Brasil seria humilhado pela Argentina da forma como foi naquela partida lá no Monumental. Então, o desempenho no jogo, a história do jogo, né, tudo que aconteceu, colocou um nível de pressão muito grande no Dorival Júnior e também na CBF, porque vive esse dilema, trocar agora e ir para essa data FIFA de junho com um interino. Quem seria esse interino? E levando em consideração que o Brasil ainda precisa confirmar a classificação para a Copa. É um cenário muito confuso, por isso eu não cravaria que essa conversa de amanhã vai ser para encerrar o ciclo do Dorival, porque é um cenário complexo em relação a isso, especificamente a essa data de junho, né? São jogos na data base ali de 5 e 10 de junho. O primeiro um jogo super difícil contra o Equador, fora de casa, na altitude, e depois... Tivemos um pequeno problema aí com o sinal da nossa... Até o sinal, quando fala da CBF, tá tendo problema. Esse caos, né? Daqui a pouquinho ela volta aqui com a gente para terminar aqui as informações. Mas acho que assim, ficou muito claro para todo mundo que não tem mais condição do Dorival, porque, embora ele insista, né, em relação à evolução, mas foi uma parada que a gente viu que não aconteceu na seleção, né? E aí, obviamente, vai voltar Ancelotti, vai voltar a história do Jorge Jesus, se vale a pena esperar até depois do Super Mundial, se precisa ser algo imediato. Dentro desse cenário que a gente tem hoje, qual que é o melhor caminho para a gente seguir? Para pelo menos resgatar um pouquinho aí da confiança, Nesse ou pelo momento? menos começar a traçar... Nesse momento? Fazer uma novena, né? Porque pra ver se ajuda, sei lá, enfim. É complicado, cara, porque assim, um avião não cai só por um erro, entendeu? E a seleção não toma aquele pau que tomou só por um erro. A questão já começa com o Edinaldo Rodrigues, que já tá totalmente errado, né? Porque eu não sei as qualificações. Quando você vai ocupar um cargo, você tem que falar suas qualificações. Eu não sei até que ponto ele mostrou qualificações para, inclusive, permanecer ali. Porque já começa... Aclamado. Já começa horrível depois da Copa do Mundo. Não sabe quem coloca, aí é o Ramon, que não tem nada a ver com nada, aí quer trazer o Ancelotti, coloca o Diniz, que não tem nada a ver um com o outro. Dois empregos. Com dois empregos, com decisão de Libertadores, tendo que pensar em data FIFA. Então já começa totalmente errado. Aí traz o Dorival tá ali balançando, mas você vê que o plano B é o Ancelotti, que tem contrato por mais 2 anos, né? E você não sabe se realmente vai sair no final dessa temporada. Então, assim, desculpa, parece que... Eu já tô conformada que, assim, a gente vai ter uma passagem bem breve na próxima Copa do Mundo, porque eu tô bem desanimada, viu? A gente tá com a Monique já, ô produção? Só pra liberar a Monique, já agradecendo também a participação, sei que ela tá dodóizinha, então ela vai se cuidar bem. Mas, ô Monique, só pra fechar aí em relação às informações da seleção. Então, como eu dizia, era isso, né? O Carlo Ancelotti continua sendo o preferido e, embora ele tenha contrato com o Real Madrid, ele já deu a entender em alguns momentos que poderia sair ao fim dessa temporada, só que o fim dessa temporada é no dia 13 de julho, depois do Super Mundial de Clubes. Então, isso é que causa esse dilema e que é esse impeditivo aí para essa situação se desenrolar, porque o Brasil tem esses 2 compromissos importantes no mês de junho, não tem um técnico interino no momento, como a Gi estava falando aí, tem o Ramon Menezes que ainda está na sub-20, mas a gente sabe, né, de todo o histórico, de tudo que envolve, né,
ainda a permanência do Ramon na CBF, então esse é um dilema a ser resolvido, mas o Carlo Ancelotti continua sendo o nome preferido. O Jorge Jesus é um nome que também é falado nos bastidores, apesar da relação com o Neymar, apesar, né, de tudo que aconteceu aí nos últimos meses envolvendo essa situação do Neymar lá na Arábia, mas é um nome também considerado, só que também estará no Super Mundial de Clubes, então vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Amanhã a gente está chamando aí de dia D, para a gente saber qual será pelo menos esse futuro próximo da seleção brasileira. Essa reunião está marcada e aí certamente amanhã nós teremos novidades. Não sei se ainda dentro do De Placa, né? Porque é uma sexta-feira longa, certamente, mas a gente vai atualizando vocês. Fechado, Monique. Ó, pra você, casca de uma laranja, 50 gramas de gengibre, 2 paus de canela, uma cebola, 2 dentes de alho, uma colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino. Nossa, bate tudo e vai ficar uma delícia isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Brabo, Nossa, velho. gostosinho, ó. Estômago. Tirando o cúrcuma. Tchau, beijo. Beijo. Obrigado. Depois papel alumínio no estômago pra tu aguentar disso aí também. Mas assim, Vitão, vamos ser bem claro. Não tem mais ideal, né? É o que a gente falou, já tá tudo cagado. É o termo basicamente é isso que a gente usa no exato. catecismo. Então. O que vier a partir de agora é puxadinho, é gambiarra que a gente fala. Mas será que é Por quê? uma gambiarra mantida, que será mantida? Então, assim, se- se a gente for pensar de maneira bem lógica, o ideal era era deixar ele cumprir mais 2 datas FIFA. Porque você vai pouquinho ali de tampão, Cara, sendo que você tem o que esperar ideal- o meio do ano. Então, mas será isso. que, falando sério agora, será que... Sabe? Aquilo que eu falei, eu não conheço o Dorival, não sei. Mas será que ele aceitaria? Porque Então, meio que já sabendo Ele que... é muito Mas sério. como ele tá sabendo? Não dá pra saber. Ah, mas daí ele vai, Só ele porque vai, eu tô ele vai falando. achar que vai recuperar O o Dorival futebol é dele muito quando sério. Não sei, mano, você vai ficar. Capaz. Você é profissional, você tem que trabalhar até quando você quiser. Ele muito sério, capaz mesmo, não está sendo feliz, óbvio, ele sabe que não está sendo feliz e tal. Claro que sabe. Mas já que o plano é o Ancelotti, eu acho um ótimo plano, se rolar dessa vez, pô, é o Ancelotti, né? Acho que não dá para discutir a qualidade, a experiência, enfim. Fica 2 mais data FIFA, porque o Brasil vai para a Copa. É Pronto, isso, né? Exato, Então, claro que vai. E digo Assim. mais, e se for trazer o Ancelotti, acho ótimo. dá esse, eu não vou chamar de ciclo, né? Que não é ciclo. Mas renova com ele até assina até 2030. Aí você vai trazer um cara desse tamanho, Pô, você dá um ciclo pra ele trabalhar. claro, opa. Entendeu? vai Porque ser assim, Ancelotti, também né? trazer, aí cai na Copa e manda o cara embora, aí pelo amor de Não, Deus. aí assim, até porque inclusive Sabe? o próprio Edinaldo está garantido até março de 2030. Que também é genial. Além de você fazer uma eleição, uma aclamação, na véspera de uma Argentina e Brasil, essa eleição é para ele tomar posse daqui a 1 ano, né? E depois, o mandato dele acaba em março de 2030, a 3 meses da Copa de 2030. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Se você piorar, porque já é horroroso, né? Embora todo mundo já se ligou nisso faz tempo, né? Ainda mais com a gente tem de informação hoje, né? Enfim, que circula muito rápido, todo mundo já se ligou na do Edinaldo. Só que, querendo ou não, ele ganhou um pouco de força. Tendo evidente, na gestão opa. o Ancelotti. Total. Não, total. entendeu? e o Jorge Ancelotti Jesus já tem mais chance ganhou de dizer força sim O por causa Jorge Jesus, disso. Pelo rumor, você fala? Não, eu falei assim, Do ele ganha contrário, força Jorge. na gestão. Fala, pô, minha gestão eu tive um Ancelotti. Não, Entendeu? tá bom, Depois de ter claro. feito Ele ganha um Olha, monte de mas me- isso aí Então, é... tem Então, papo. mas por isso que eu aí falei vai mesmo ser que a galera já se tocou. Isso aí vai ser muito pão e circo. Desculpa. Eu também acho. Ele pode trazer quem ele quiser a partir de agora. O que ele Guardiola. já fez Sim. não vai ser apagado assim. Não, Não pode ser mas apagado depois- assim. E outro ponto, Esse é o ponto, principalmente não a pode. palhaçada que anda sendo feita com a seleção feminina. Sim, opa. Que acabou de ganhar uma medalha olímpica, tá? É isso. Isso aí é uma vergonha. medalha. Você ter uma convocação remota e você pedir pro jornalista mandar a pergunta antes da convocação, isso é um descaso total, me desculpa, não dá pra passar pano. Concordo. E assim, eu tenho. Isso não é informação. Inclusive, eu acho que é algo que a gente deve estar correndo atrás. A gente fala do Jorge Jesus, tem um Super Mundial também. Mas eu não duvido nada que o Jorge não tenha uma cláusula no contrato de. Ele gosta dessas coisas. Quando ele fez o contrato com o Flamengo, ele colocou uma cláusula de tais times que chamassem ele. E assim, Podem ser liberados. não é que ele tá afim de vir para a seleção brasileira. Aí a informação que eu vi. Ele tá com a mala pronta, assim, atrás da porta. Só esperando. É o sonho da vida do velho. O velho tá louco Ele por calculou isso. bem mal isso então, né? Então. De comprar a Ele briga que ele calcula comprou com o mesmo. Neymar. Então. Mas daí Ele não- poderia ter cavado bem antes. Então, mas eu não se sei ele o quanto que tivesse feito... esse desentendimento com o Neymar pode atrapalhar ele, porque eu eu acho acho que que depois você... o Neymar tem você que jogar também. Atrapalha. E outra, você tem uma conversa... Atrapalha. Olha, eu Você não tem acho uma que o Neymar tem conversa, que mandar na fala. CBF, tá? Mas Eu não atrapalha. acho.
É isso. Mas ele tem Atrapalha. voz ali dentro. Ah, não, lógico que ele tem, mas eu acho que se... Pô, Não acho nem que ele tem que eu acho- mandar no Santos. Atrapalha Eu o acho um Jorge absurdo, tá? Jesus, Eu acharia um absurdo. Mas você convoca uma coletiva. Você quer Não, explicar? mas não, eu não é acho coletiva, absurdo, não. mas se tem O Jorge alguém- Jesus, se ele quiser para a CBF, ele vai ter que convocar uma charla com o Neymar. Ele vai ter que conversar Então, mas com você o vai Neymar. falar, junto mas com o você Neymar... Você acha que no Flamengo não tem deu certo, coletiva. o Tite Mas eles têm que ganhou, conversar. desculpa, né? Eles têm que conversar. Não tem, hoje não tem jogo. É difícil, Eles cara, têm que resolver conversar. esse negócio. Mas não vai ser assim, fácil, se tem não. alguém capaz de fazer isso, eu acho que é o Jorge. O velho Eu não acho que a Velho, solução para a seleção eu brasileira é o acho- Jorge Jesus mesmo. Então, eu não Todo gosto tipo- da forma como ele conduz as Sobretudo da coisas. questão de gestão pessoal. É isso. Ele fez um trabalho bárbaro no Flamengo. O flamenguista tem que amá-lo mesmo, mas ele é um sujeito muito difícil. Na seleção brasileira seria dificílimo.